Boa noite, meu nome é Carlos e você está no canal Desenvolvendo Vidas. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra contida no livro de Mateus, no capítulo 14, que é muito conhecida, pois ela fala sobre a multiplicação dos pães. A maioria das pessoas pega essa palavra envolvendo ela a uma prosperidade financeira. Também não está errado, tá? Ela fala também sobre prosperidade financeira. Mas tem algo contido nessa palavra aqui que eu quero mostrar para vocês que vai além e para mim é muito mais importante do que a própria prosperidade. Eu quero ler então com vocês que está no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 13 até o versículo 21. Quero que vocês prestem atenção. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os, a multidão vieram das cidades seguintes por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, esta multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dê-lhes vós mesmos o que comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão mais que 5 pães e 2 peixes. Então lhes disse: Trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos que comeram se fartaram, dos pedaços que sobraram ainda recolheram 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma palavra maravilhosa, falando, como eu disse para vocês, de prosperidade, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção numa parte dessa passagem, uma parte muito importante, onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, ensinando aquela multidão. Porque os discípulos que estavam ali, eles também estavam aprendendo. Tanto que em determinado momento, no versículo 15, diz assim: Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Olha só a preocupação que os discípulos tinham. Diante deles estava o pão da vida, o alimento mais importante que eles tinham naquele momento. E os discípulos estavam preocupados com a comida natural, totalmente normal. Nós também somos assim. Mas se você parar para pensar hoje nos nossos dias, a nossa maior preocupação é o que é natural, não é o que é espiritual. A palavra diz que vinha caindo à tarde, ou seja, já era um longo dia que eles estavam ouvindo. Eles já estavam sem alimento e não havia preocupação, não houve murmuração do povo com respeito à alimentação. Era o próprio discípulo que estava dizendo: Olha, eu acho que esse povo está com fome, vamos despedir embora. Os próprios discípulos estavam cansados de ouvir Jesus pregar. O povo que estava lá não tinha falado nada. Mas Jesus ensina uma coisa maravilhosa aqui. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dei vós mesmos a eles de comer. Nesse momento, Jesus ensinou algo tremendo, profundo. Quando Jesus diz para um discípulo: Dei vós mesmos o que comer, o discípulo representa naquele momento, ele era a figura representativa da igreja na terra. Discípulo naquele momento representava a igreja. E Jesus disse: Dei vocês mesmo de comer. O que eu aprendo com essa passagem? Jesus nos ensina que a responsabilidade da alimentação é por conta da igreja. Ah, isso eu sei, Carlos, a gente vai para a igreja para se alimentar. Não, mas eu não estou falando apenas do alimento espiritual. Estamos falando aqui de algo mais profundo. Sabe aquelas pessoas que têm necessidades, aqueles bairros que as pessoas não têm o que comer, que estão com dificuldades financeiras? Esse papel é da igreja. Esse papel de alimentar os necessitados fica por conta da igreja. Jesus disse: Dei-lhes vós mesmos o que comer. Mas, Senhor, nós não temos. Olha só que interessante. Jesus disse: Então tragam para mim o que vocês têm. Toda vez que alguém leva para a igreja uma oferta, um dízimo ou outra coisa parecida, ele está levando para Jesus. E naquele momento que a igreja recebe, Jesus faz uma multiplicação.
Ou seja, você leva 10, o outro leva 10, o outro leva 10, o outro leva 10. Naquele momento multiplicou-se tudo dentro da igreja. E Jesus passa de novo aos discípulos que entregam o alimento ao povo. A parte mais importante desse versículo, para mim, desse capítulo todo da multiplicação de pães, é o ensinamento que Jesus nos dá de que a igreja recebe os donativos, recebe os dízimos, recebe as suas ofertas, para que haja mantimento no povo, para que o povo não passe por necessidades. Esse foi o grande ensinamento que Jesus quis nos dar por meio da multiplicação dos pães. Mas infelizmente hoje, Jesus nunca teve do coração dele, nem mesmo Deus, fazer com que a sua casa, a sua igreja, crie ou cultive bens materiais. Não era essa a ideia. A ideia de Jesus é que o povo fosse alimentado. A igreja não tem que acumular bens e riquezas. A igreja tem que socorrer os pobres e os necessitados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Comentem embaixo o que vocês acharam. Deixem seu like, porque isso é muito importante para que outras pessoas possam ver essa mensagem e para que eu também continue criando novas mensagens, novos conteúdos para vocês. Que todos vocês fiquem com Deus, um grande abraço e meditem na palavra.